Boa noite a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé, este domingo especial, abençoado, hoje dia 4 de março de 2018, onde nós finalizamos a Santa Ceia do Senhor, agora há pouco aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo, uma reunião poderosamente abençoada, o poder de Deus descendo, a glória de Deus e sempre cumprindo com os ensinamentos do Senhor Jesus, porque Ele nos disse, comam e bebam em memória de mim. E nós temos feito isso uma vez por mês, a Santa Ceia, a maior reunião da Igreja Ministério Luz do Mundo, é o momento da Santa Ceia, momento que nós viemos para pedir perdão dos nossos pecados, momento que nós viemos para nos reconciliar, momento que nós viemos para adorar a Deus, para servi-lo de todo o coração, toda a força da alma. Isso é o que nós pregamos e ensinamos aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo. Essa é uma reunião importantíssima, todas elas, mas esta é uma reunião poderosamente abençoada. O poder de Deus, a graça de Deus, ela precisa ser manifesta no dia da Santa Ceia, um momento muito importante, momento de reconciliação. Enfim, e nós tivemos nessa noite, você está vendo aí nas imagens, muitas pessoas na Santa Ceia conosco, pessoas que vêm para adorar e servir, cultuar a Deus, ficar na presença de Deus, porque nós necessitamos e precisamos. E a palavra de Deus diz que ela é luz para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, que ela é uma fonte que jorra dela água, o qual nunca teremos sede se ficarmos na palavra. A palavra de Deus é a base, a palavra de Deus é o alicerce. Quando nós nos embasamos na palavra de Deus, nós temos certeza da vitória. Por isso que a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Momento de nós servirmos a Deus, de buscarmos a Deus. Você está vendo aí as imagens nesse momento, as pessoas que têm vindo buscar a Deus. Tem sido a reunião da família, o culto da família, o culto que o pai vem com os filhos para a igreja. Feliz é a família que está na presença de Deus. A palavra de Deus diz, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor, que está na presença de Deus, que leva a sua família no altar de Deus. Porque há muitas pessoas, há muitos sacerdotes, há muitos pais de família que não têm levado a sua família aos pés do Senhor Jesus. E se encontra nesse exato momento, de repente, vivendo uma situação angustiante, uma situação onde a família já se encontra desanimada, de repente uma situação de embriaguez, uma situação do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, e tudo isso tem levado esta família ao desespero, levado essa família aos momentos angustiantes. E eu sei muito bem o que é isso, porque dentro da minha família, lá no passado, quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu posso falar do meu pai, um homem honesto, muito trabalhador, mas se encontrava no vício do alcoolismo e levava um momento difícil e desesperador. Mas Jesus é o que liberta, Jesus é o que transforma, Jesus é o que edifica. Não é a placa de igreja que muda, não. Não é a placa de igreja que salva, não. Não é pastor, não. É Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador de toda a obra. Então você, meu amigo, minha amiga, independente da sua religião, independente do seu credo, se entrega aos pés do Senhor Jesus e busca Ele. E você está convidado a estar nos domingos às 9 da manhã e também às 19h30, esses dois horários, duas reuniões importantíssimas, levando a bênção para as famílias. Eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, que você acompanhasse comigo o que aconteceu na reunião, a ministração da palavra de Deus e aquilo que Deus usou o pastor para estar falando numa das nossas reuniões. Acompanhe comigo em nome de Jesus.
por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, declare, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, enche-me, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Boa noite, pessoal, paz. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós nos colocamos em Tua presença neste momento, nessa noite especial, ó Deus, onde nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, nessa noite especial, meu Deus, onde estamos vivendo a fé da corrente da jornada feliz. Deus amado, Deus querido, nós queremos apresentar esta reunião ao Senhor, meu Pai, pedir que o Senhor direcione tudo, pedir que o Senhor esteja à frente de tudo, pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha encher cada vida, cada pessoa aqui presente, que a Tua presença, Senhor, venha inundar cada coração, cada pessoa que aqui está nesta noite, ó Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos orienta, meu Pai. Nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor e entregamos desde já tudo em Tuas santas e poderosas mãos. Com os seus olhos fechados, você vai adorar ao Senhor, você vai louvar a Ele de todo o seu coração. Aproveite este momento diante de Deus, aproveite, meu irmão, minha irmã, mais essa oportunidade que o Senhor Jesus, que o Deus Todo-Poderoso está nos concedendo, de poder buscar a Ele, de poder adorar a Ele. Feche os seus olhos e louve ao Senhor em nome de Jesus. Perto quero estar, Aleluia. junto aos Teus pés, pois prazer maior não há em me render e Te adorar. Declare tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero Te ofertar, Senhor, quero Te ofertar mais
ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Solte a voz e adore a Ele, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Solte a sua voz e cante: perto quero estar, perto quero estar, junto aos Teus pés, Senhor, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, em me render e Te adorar, em me render e Te adorar. Declare tudo que há em mim, tudo que há em mim. Diga para Ele essa noite: quero Te ofertar, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Solte a sua voz e cante: não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Solte a sua voz e cante: te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, declara, povo de Deus, Te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, declare: Te louvarei, Te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Eu quero ouvir o povo de Deus cantando essa noite: Te louvarei, Te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Amém. Se você tem sua Bíblia, tome nas suas mãos. Abre no livro de Daniel, capítulo 3. Eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar aqui hoje. Depois da palavra da mensagem, nós vamos participar da Santa Ceia. E depois da Santa Ceia, que vai ser mais fácil assim, então depois da Santa Ceia, nós viremos diante do altar. E aí você vai trazer aqui junto contigo, se você trouxe fotografia ou peça de roupa dos seus familiares, ou alguma coisa que represente onde você quer jornada feliz,
Então depois da ceia nós vamos vir à frente do altar, você traz contigo e nós vamos fazer o clamor da jornada feliz. Amém? Daniel capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando a gente terminar a leitura, não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta. Ali diz assim: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Versículo 1, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, ou seja, mais ou menos 27 metros, e 6 côvados de largura, mais ou menos 2,70 metros. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Até aqui, feche os olhos por um instante. Senhor Jesus, fala no nosso coração nessa noite através desta mensagem. Nós estamos nesse propósito, nessa corrente da jornada feliz, e no mesmo exemplo de Esdras, Pai, na mesma fé de Esdras, nós estamos indo. Meu Deus, através dessa passagem, através dessa palavra que fala a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, quanto a mim, me dá graça de poder transmitir a essas pessoas aquilo que é preciso, e a cada homem, cada mulher que está aqui presente nessa noite, toca nessa pessoa através dessa mensagem. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Sente-se aí abençoado, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta. O texto aqui falou de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 amigos de Daniel. Tanto é que o título acima do capítulo 3, ali do versículo 1, fala dos amigos de Daniel que foram livrados da fornalha de fogo. E é um texto que é conhecido. E uma curiosidade, e eu gostaria de salientar isso daqui, é que eles eram amigos. A resposta você já tem. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram amigos de quem? De Daniel. Eles eram amigos de Daniel. E aí quando nós começamos a comparar essas coisas, nós vamos vendo o desfecho que isso vai ter. Quando nós andamos com alguém, quando nós temos uma amizade, nós andamos com essa pessoa. Eu até fazia um comentário parecido ontem aqui na igreja, na reunião dos jovens. Quando nós andamos com alguém, você começa a adquirir algumas características daquela pessoa. Não quando você anda 1 ou 2 dias, mas quando você é amigo mesmo. Quando você anda junto com essa pessoa, por causa deste tempo e desta afinidade de estar junto, então você começa a adquirir algumas características dela. Vou dar um exemplo aqui. Daqui a pouco você fala alguma coisa igual outra pessoa ela fala. Daqui a pouco você, quando você vê, você está usando uma expressão que a outra pessoa sempre usa. E alguém vai falar para você: ô fulano, mas você está igual o ciclano lá. Por quê? De tanto andar junto, você vai adquirindo as características do outro. Sem perceber, você vai pegando alguma coisa do outro. E aí ontem eu falava a respeito do que a Bíblia diz, que os discípulos de Jesus, ou seja, os seguidores, discípulos de Jesus, seguidor de Jesus, ou aquele que anda com ele, que está próximo, está junto,
A Bíblia fala que são o sal da terra e a luz do mundo. E aí, quando nós andamos com Jesus, nós somos seus discípulos, nós estamos perto dele, nós estamos andando então com o Mestre. Obviamente, algo que é natural é que com o passar do tempo nós venhamos começar a cada vez mais se parecer com ele, E aí nós vamos adquirindo algumas coisas da parte de Jesus, e duas delas que nós temos que ter conosco é a persistência e a fidelidade. Jesus, ele tinha persistência. Se ele não tivesse persistência, ele ia parar no meio do caminho, ele não seguiria por mim e por você. E a fidelidade que existia da parte de Jesus diante do Pai, ele mesmo fala a respeito disso. Então, se aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram amigos de Daniel, e Daniel era servo de Deus, eles andavam juntos, então nós percebemos que um teria a característica dos outros. Eu quero ser de Deus e não ando com quem? Não ando com Deus. Que espécie de servo de Deus que vai ser esse? Quero ser discípulo de Jesus, mas não sigo a Jesus. Que espécie de discípulo que é esse? Agora, quando nós andamos junto, nós vamos adquirindo as características, e nós vamos tomando coisas para a nossa vida que eram de Jesus. Assim os amigos de Daniel eram amigos de Daniel. Daniel era servo do Deus Altíssimo. Eles andavam juntos. Eu vou dar um exemplo, que vou usar uma expressão aqui. O santo deles batia. O santo de Sadraque, Mesaque e Abednego com o santo de Daniel batia. Como Daniel era servo de Deus, eles eram servos de Deus. E aí a Bíblia nos mostra uma situação onde o rei Nabucodonosor levanta uma estátua de 27 metros de altura, de ouro. Imagine o tamanho que era isso. E aí ele manda ajuntar o povo para lançar um decreto. E o decreto era o seguinte: estava ali o rei, estava aqui do lado dele a estátua de ouro que ele havia feito, e do outro lado já tinha uma fornalha acesa. E o decreto era o seguinte: quando se ouvir o som dos instrumentos, todos devem se prostrar e adorar a estátua de Nabucodonosor, a estátua que o rei levantou. Essa era a ordem: ouviu o som dos instrumentos, se prostra e adora. E aquele que não fizer isso já está condenado. E a condenação para aquele que não se prostrar, para aquele que fizer diferente, condenação é ser lançado na fornalha de fogo, ou seja, morrer queimado. E aqui eu já quero trazer um exemplo para a nossa vida dessa palavra aqui hoje. Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos do Deus Altíssimo. E olha só diante de que situação e que circunstância que eles estavam. Você também é servo do Deus Altíssimo. Você tem servido a Deus, você tem andado com Deus, você tem se esforçado para ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E aí tem um ponto interessante, qual é? Tem um versículo, Tiago capítulo 4, versículo 4. Não precisa você abrir a Bíblia, quero que só você ouça, você confere em casa depois. Que diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vou ler mais uma vez: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só: amigo de Deus, inimigo do mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. É isso que a Bíblia quer dizer aqui. É isso que a Bíblia quer dizer. E aí quando nós olhamos, o decreto de Nabucodonosor era o seguinte: aquele que não se prostrar diante da imagem que ele tinha levantado seria condenado. Quando você serve a Deus e você não fizer aquilo que está de acordo com o mundo lá fora, o mundo vai condenar você. O mundo lá fora vai condenar você. Quando você serve a Deus, você anda com Deus, e você não fizer aquilo que o mundo lá fora quer que você faça,
aquilo que a sociedade corrompida lá fora determina que você faça. E eu vou dar exemplos aqui hoje. Você sabe que existe uma inversão de valores muito grande. Existe uma inversão de valores muito grande. Só que o mundo lá fora que jaz do maligno, é assim que a Bíblia diz? Sempre gosto de falar para as pessoas, quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, não é o planeta Terra, não é o rio, a árvore, não. Mas é esse sistema corrompido que existe lá fora. Esse sistema jaz do maligno. E eles querem socar a goela abaixo das pessoas essa inversão de valores, querendo fazer com que as pessoas aceitem a todo custo que o que é errado é certo. E aí quando você faz diferente, porque você é servo de quem? De Deus. Então você vai fazer diferente do mundo. Então você vai ser diferente do mundo lá fora. Você vai fazer diferente da sociedade lá fora, porque você é servo do Deus Altíssimo. O mundo está falando para você assim: você tem que se prostrar diante dessa imagem e adorar. Isso aqui é certo, tem que se prostrar e adorar. E aí a nossa escolha: ou se prostra e adora, ou se mantém firme com quem? Com Deus. Ou eu vou ser amigo de Deus, ou vou ser amigo de quem? Do mundo. E se eu sou amigo de Deus, o mundo vai me condenar. Vai me condenar, o mundo vai apontar o dedo para mim e vai me condenar. Eu até falava ontem aqui para eles, quando a gente falava assim sobre ser a luz do mundo. Você sabe que se eu não sou luz, ou se eu não estou na luz, então eu estou aonde? Nas trevas. As trevas na realidade é a ausência de luz. Onde tem ausência de luz existem trevas, escuridão. Aí a pessoa diz assim: olha, eu não sou bem luz mesmo, eu não sou. Mas eu também não sou trevas, escuridão. Não, eu estou ali no meio, eu sou aquele mais ou menos, meio escuro, meio claro. Isso não existe. Isso nós criamos na nossa cabeça para a gente tornar as coisas mais confortáveis. Isso é uma coisa que a gente cria. A gente cria uma linha do meio para deixar as coisas mais confortáveis. Eu não posso ser meio luz, meio trevas, tá no meio termo. Ou eu estou de um lado ou eu estou de outro. Só existe os dois lados, ou a luz ou as trevas. Não, pastor, tem uma linha do meio. É uma linha bem estreita. Mas eu não sou bem luz, mas também não sou treva. Estou ali no meio. Mas quando chega a hora H, eu pulo para o lado de Jesus. É assim que às vezes nós pensamos, mas não dá, isso não existe. É como aquela pessoa que ela quer viver agradando aos outros. Ela quer agradar todo mundo. Ela quer satisfazer todo mundo, porque ela não quer ter problema com ninguém. Seria tão mais fácil se a gente pudesse ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Não seria mais fácil? Claro que seria mais fácil. A gente não ia ter problema nenhum. Ser amigo de Deus e amigo do mundo, se desse para fazer, mas seria bem tranquilo, uma calmaria que só. O problema é que não dá. E aí é aí que entra essa comparação que eu falei para você. Aquela pessoa que quer agradar todo mundo. Aí chega alguém e fala para a pessoa assim: se você for na casa dela hoje, esquece que você é minha amiga. A outra do outro lado: se você for na dela, aí sim você esquece que é minha amiga. E aí, o que você vai fazer? Vai ter que ir para algum dos dois lados. Não vai dar para ficar no meio. Não tem como ficar no meio. Ou vai ser amigo de um, ou vai ser amigo do outro. Não dá para contentar todo mundo. Então se desse para sermos amigos de Deus e amigo do mundo, mas esse tipo de possibilidade não existe. Você vai escolher ser amigo de Deus, que é a escolha certa que nós temos a fazer. Você pode ter certeza absoluta que o mundo vai te condenar. O mundo vai te condenar. Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Deus e tiveram a oportunidade de deixar de ser amigo de Deus e ser amigo do mundo e se prostrar diante de outros deuses. E se eles não fizessem isso, não se prostrassem diante de outros deuses, seriam condenados. E a condenação era a morte. Era essa imposição. E essa mesma escolha nós temos que fazer todos os dias. E a Bíblia deixa bem claro. Isso é bom a gente entender. Se eu quiser, Tiago 4,4. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então
Então guarde isso no seu coração. Não tem como eu estar no meio. Eu não sou muito de Deus, mas também não sou muito do outro lado. Isso nós criamos na nossa cabeça. Não existe. Isso são as pessoas que criam. Então guarde isso no seu coração. Escolha ser amigo de quem? Amigo de Deus. Mas quando você escolher ser amigo de Deus, você vai se tornar inimigo do mundo, e o mundo vai começar a apontar para você, o mundo vai começar a te condenar, e as coisas elas estão estreitando cada vez mais. Lembra que nós falamos aqui da inversão de valores que está existindo aí fora, e tudo quanto é tipo de coisa que é errada, eles querem fazer com que as pessoas aceitem aquilo como normal, como correto, e não é e nunca vai ser. Nunca vai ser. Se eu sou cristão, se eu sou servo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, então o que é certo e errado para mim é dito por Jesus e pela palavra de Deus, e não pela mídia e não pelo mundo lá fora. Pode ser certo para o mundo, mas se é condenado pela palavra de Deus, para mim é errado, e ponto final. Ponto final. É assim que tem que ser. Porque se eu me digo cristão, servo de Jesus, e a Bíblia fala isso é condenado, mas o mundo fala isso é certo, e eu me abraço naquilo, que espécie de cristão eu sou? Que espécie de seguidor de Jesus eu sou? Então a primeira coisa, quando você for amigo de Deus, você vai se constituir inimigo do mundo. Aí olha o que vem adiante aqui, vamos pular lá no versículo 13, você deixou a Bíblia aberta, versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha a pergunta do rei. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A mesma coisa dos nossos dias é falado ou perguntado pelas pessoas, com outras palavras, mas a mesma coisa. Olha a situação que aqueles 3 homens estavam. E aí a pergunta do rei foi feita para eles da seguinte maneira: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Vocês não querem se prostrar diante da imagem que eu criei, que eu levantei? Vocês não querem servir aos meus deuses? Olha só o que ele diz: e vocês servem ao Deus de vocês. Mas agora eu tenho certeza que o Deus de vocês não vai funcionar, porque eu quero ver qual o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Hoje em dia, quando você enfrenta uma luta, uma batalha, quando você enfrenta um problema, então logo vem uma pessoa e pergunta para você, ou diz para você assim: o que está adiantando você ir na igreja? Você começou a ir na igreja para buscar uma restauração para a sua família e para o seu marido, aquele homem está cada vez pior. É a mesma pergunta, com outras palavras, mas é a mesma pergunta. Está adiantando você ir na igreja? Você vai na igreja todo dia, toda semana. Aí a pessoa liga para você no domingo e fala assim: vem aqui em casa. Você fala assim: não, nesse horário eu não vou poder porque eu tenho que ir na igreja. Você já foi domingo passado, você não estava lá sexta, você vai hoje de novo. Não está adiantando nada você ir na igreja. E dói ouvir isso. A pessoa se sente mal, ruim ouvindo isso. Dá uma indignação quando a pessoa ouve isso. E já veio gente falar para mim assim: pastor, eu estava passando por uma luta, por uma batalha, e veio alguém e me falou isso. Eu fiquei sem resposta. E a pessoa se sentiu perdedora diante daquilo. Eu digo para você: não pense assim, não encare dessa maneira. Olha o que eles responderam ao rei, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha o que eles responderam.
Eles disseram o seguinte: olha, nós não necessitamos dar essa resposta a ti, mas o Senhor fique sabendo que se o Deus que a gente serve quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós também não vamos nos prostrar diante da imagem que você fez, e também não vamos adorar os seus deuses. Se nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Eu e você às vezes temos uma necessidade de querer provar as coisas para as pessoas. Você não tem que querer provar as coisas para as pessoas. Apenas sirva a Deus e fique firme diante de quem? Diante de Deus. E deixa que o Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus vivo, Ele é que vai responder por você. Diga glória a Deus. Ele vai responder por você. Olha só o que diz aqui. O rei ficou doido. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, versículo 24, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Diga a glória a Deus. Olha que forte é isso. Olha que forte é isso. Guarde uma coisa com você. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados que uma pessoa enfrenta, isso pode ser coisa de uma semana, de um mês, de um ano, existe uma tendência em a pessoa achar que ela está sozinha. Nos momentos mais difíceis, às vezes ela pensa que todo mundo, a família, até a família, os amigos, todo mundo abandona ela, e também Deus. Ela se sente longe de Deus, distante de Deus. Mas eu vou dizer para você, se você é servo do Senhor, Ele não te abandona nunca, não te abandona nunca. Eles foram jogados os 4 dentro da fornalha, os 3 dentro da fornalha. E o rei dá uma olhada e fala: mas peraí, nós chegamos 3 e amarrado, e agora eu estou vendo 4 e passeando e solto lá dentro sem nenhum dano. E a aparência do quarto é de um filho dos deuses. Diga a glória a Deus. Você vê que há um instante atrás, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali diante do rei, e aparentemente não se via mais ninguém, mas o Senhor Deus já estava ali com quem? Já estava ali com eles, já estava ali com eles. Quando você está na luta, às vezes até parece que você está sozinho, mas você nunca está sozinho. Quanto maior a sua luta, mais perto de você Deus vai estar. E se precisar passear dentro da fornalha com você, Ele vai passear e Ele vai te livrar, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Olha só o que diz aqui agora. Olha só, preste atenção. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Peraí, ali atrás ele não disse o seguinte para eles: eu quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Agora o que ele está dizendo aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus, o que está escrito? Servos do Deus Altíssimo. Ele teve que engolir seco, ele teve que reconhecer que existia um Deus sobre a vida daqueles homens. Eles não necessitaram responder. Você não precisa responder para ninguém, dar justificativa para ninguém. O próprio Deus vai responder por você. Diga glória a Deus. Foi o que eles fizeram: ó rei, quanto a isso nós não precisamos te responder, só lhes dizemos
que nós vamos continuar firme com o nosso Deus, quer Ele nos livrar ou não. A resposta, a justificativa veio de Deus. Então guarde isso no seu coração. Não queira justificar nada diante dos outros, apenas sirva ao seu Deus e continue sendo amigo de quem? Amigo de Deus. Ainda que o mundo te condene e aponte o dedo para você, continue sendo amigo de Deus. A sua resposta, a sua justificativa vem de Deus. E todos vão ter que reconhecer que existe um Deus vivo na sua vida e que você é servo do Deus Altíssimo. Então o rei diz assim: sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Versículo 30. Olha como isso é parecido, esse final com o de Daniel. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha só como que isso é forte. O rei precisou reconhecer e teve que dar o braço a torcer diante daqueles homens. E quando a gente vê esse final, nós comparamos com o final de Daniel. Eles eram amigos, eles eram servos de Deus, eles confiaram em Deus, eles preferiram confiar em Deus e sofrer a condenação que o mundo impunha sobre eles, do que se prostrar diante de outros deuses. E por isso foram livrados e honrados. Mesmo diante da morte, continue sendo amigo de Deus, independente das circunstâncias, porque ser amigo de Deus é a mesma coisa. Quando você está bem na fita, você tem um monte de amigo. Ser amigo de Deus quando as coisas tem tudo bem, tudo belezinha, é fácil. Agora quando o bicho está pegando, continue sendo amigo de Deus, porque Ele nunca vai abandonar você. Se precisar entrar na fornalha com você, Ele vai entrar. E se você continuar sendo amigo dEle e sofrer as condenações que o mundo quiser impor sobre você, Deus vai honrar você. E todo mundo vai ter que reconhecer esse Deus vivo sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Todo mundo vai precisar reconhecer esse Deus vivo sobre a sua vida. Assim Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram jornada feliz por serem amigo de quem? Amigo de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé. Em 1 Coríntios, pode trazer a Santa Ceia por gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, está escrito assim. Preste bem atenção no que eu vou ler para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. O Senhor Jesus, um pouco antes de Ele ir para a cruz,
Então ele pega um pedaço de pão, não importa como era o pão daquele lugar ou daquela época, era pão. Como aqui tem um pedaço de pão que você vai receber. E ele pega um cálice que continha vinho, como você vai receber um cálice com suco da uva. Ele pega o pão na mão dele e ele diz assim: esse aqui, esse pedaço de pão vai representar o meu corpo. Esse cálice vai representar o meu sangue. E aí Jesus, ele consagra, e depois que ele consagra, ele diz: esse pão é meu corpo e esse cálice é o meu sangue. Da mesma maneira nós vamos fazer nessa noite, porque ele ordena o seguinte: se nós queremos ter parte com ele, nós precisamos comer do corpo e beber do sangue. E ele nos deixa esses dois elementos simbólicos para representar isso, mas que depois de consagrados, o pão se torna o corpo de Cristo e o cálice se torna o sangue de Cristo. Eu não posso, por mais que eu conheça você, eu sou íntimo seu, eu sei exatamente todos os seus erros e falhas, eu não posso falar para você: não pegue a Santa Ceia. Eu não posso, não existe autoridade de ninguém para fazer isso. Eu posso orientar, eu posso falar, mas a decisão sempre vai ser da pessoa. E eu sempre digo o seguinte: se eu não quero compromisso com Jesus, então não há motivo. Se eu não quero comunhão com Ele, não há motivo para mim participar da Santa Ceia. Erro eu tenho, erro você tem. Até disse de manhã: se eu falar que não tenho pecado, eu já estou pecando só em falar isso. Então todos nós temos erros. Agora, quando eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu vou andando nos caminhos do Senhor Jesus, e eu vou descobrindo aquilo que é errado, e eu vou procurando consertar, eu me esforço para consertar e para ir acertando, e aí depois eu descubro que essa outra coisa também é errada, eu procuro remover isso da minha vida e acertar. Então isso mostra que eu tenho, ou que eu quero, um compromisso com Jesus. Então mesmo tendo pecado, sendo errante, eu estou apto a participar da Santa Ceia. Agora, se eu sei de tudo que é errado e não tenho preocupação nenhuma, e não me esforço, não me empenho em mudar, em acertar, não há sentido nenhum em eu participar da Santa Ceia. E aquilo que era para ser uma bênção na minha vida não será. Então, em cima disso, faz a sua autoanálise. Os irmãos vão passar, você vai receber o pão e o cálice, e depois todos juntos nós vamos participar da Santa Ceia. Então pode se sentar em nome de Jesus. Os irmãos podem servir. Uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do seu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade doce. Senhor Deus e Pai, primeiro nós lhe dizemos que é motivo de honra para nós e de alegria podermos, ó Deus, comer do teu corpo, beber do teu sangue. Queremos sim, meu Deus, pedir tua misericórdia, tua compaixão sobre a nossa vida, porque temos os nossos erros, falhas, somos errantes, temos as nossas limitações, mas queremos andar contigo, ser amigo do Senhor, amigo de Deus. É isso que nós queremos, Pai.
sermos seus discípulos, seus filhos, estarmos na tua presença. Vamos perseverar assim. Então, meu Pai, nós apresentamos este pão e este cálice ao Senhor, assim como o Senhor nos ordenou que se fizesse até a sua volta. Então nós te apresentamos este pedaço de pão e consagramos ao Senhor este pedaço de pão. Apresentamos este cálice e consagramos ao Senhor. A partir deste momento é o teu corpo, a partir deste momento é o teu sangue. E quando participarmos desta ceia, que sejamos renovados, fortalecidos e restaurados pelo Senhor. Assim nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coma do pão, coma do corpo, beba do cálice, beba do sangue. Perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Coloque-se de pé. Apocalipse capítulo 21, no versículo 6 em diante, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas eu creio, meu irmão, minha irmã, de todo o coração, que nós que estamos aqui buscando o Senhor, colocando a nossa vida diante dele, procurando ser servos e seguidores do Altíssimo, nos comportando como filhos dele, obedecendo, vivendo em fidelidade a ele, a parte que nos cabe é estar na glória com Deus, na eternidade com o Pai, onde ele nos preparou morada, e um dia ele virá para nos receber para ele mesmo. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de acompanhar aquilo que Deus tem usado o pastor a respeito dos 3 jovens que se encontravam na fornalha de fogo, aonde a palavra de Deus fala aos nossos corações, porque ela que edifica, ela que transforma. A palavra de Deus é que muda o ser humano. Isso é real. E nós aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo temos visto o poder de Deus sobre a vida das pessoas, a palavra de Deus se cumprindo, a unção de Deus chegando até as pessoas. Você que tem acompanhado as programações constantemente ou diariamente, você tem visto inúmeros depoimentos, testemunho de pessoas falando daquilo que tem acontecido. Deus tem curado, tem libertado, tem restaurado casamentos, a família, filhos que estavam vivendo um dilema. Deus tem abençoado poderosamente e Deus tem transformado a família. Então a Igreja Ministério Luz do Mundo, nós temos aqui reunião da quarta-feira, reunião voltada à vida financeira, os empresários, reunião de sexta-feira, cura e libertação, o sábado à noite, os jovens. Nós temos aqui às 19h30, todo sábado, a reunião dos jovens, onde o jovem vem para buscar Deus, o jovem vem para se alegrar. Fizemos brincadeira, onde ele não está na rua, ele não está envolvido com as drogas. Então esse é o objetivo, abençoar a vida das pessoas. Se cada um fizer a sua parte, nós não teremos este mundo tão violento como nós temos. Cumprindo a palavra de Deus. E muitas pessoas ficam apegadas aos 10 mandamentos. E eu acho que não preciso nem falar dos 10 mandamentos. Falando de 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso já faz com que os 10 mandamentos se cumpram. Todos eles estão cumpridos. Aquilo que é a lei de Moisés,
aquilo que está entre o livro sagrado, e Deus quer mudar, pode ter certeza, em nome de Jesus, e quer abençoar a tua vida. Estamos chegando aos momentos finais e eu quero orar por você e abençoar a tua casa. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos, ó Deus, na tua presença. Eu apresento todos os telespectadores, meu Deus, essas pessoas que já estão se preparando para o descanso, se preparando para uma nova jornada no dia do amanhã. Visita teu povo, meu Pai, visita teus filhos, ó meu Deus, e que haja uma grande mudança, Pai, uma transformação, ó Deus, em favor dos teus filhos. Que haja, meu Pai, a cura, a libertação e o milagre, e que essa noite seja uma noite de paz e de alegria. E eu abençoo a todos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Deus abençoe, tenha uma boa noite e uma ótima semana abençoada. Até amanhã, às 11h45, com mais um programa Palavra de Fé. Até lá, Deus abençoe. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade de nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Francisco Beltrão, Marmeleiros, São José do Cedro e Santo Antônio do Sudoeste. A Empório Móveis dispõe de uma ampla linha de móveis para a sua casa. Venha nos fazer uma visita. Na Rua Marília, número 1210, no bairro Luther King, em Francisco Beltrão. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Jardim Decorações e Estofados, reforma e fábrica de estofados sob medida. Painéis para divisórias, pisos laminados, cortinas, persianas, tapetes, tecidos para estofados, todo, cama, mesa e banho. Rua Florianópolis, fone 3055-3366. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Ângelo Mocelin Construtora. Construção e venda de sobrados e casas pelo plano Minha Casa Minha Vida. Entre em contato 469-9940-1938 ou 98806-2528. Farma Anjos, farmácia 24 horas. Ampla linha de dermocosméticos e grande variedade em perfumarias e medicamentos. Dispomos também de teleentrega para sua maior comodidade, em 3 endereços para melhor atendê-lo: Centro, Bairro Alvorada, Bairro Industrial, em Francisco Beltrão. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site.